Olá, tudo bem? Meu nome é Josiane, sou professora de Física e hoje a gente vai para uma aula de movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU. Dentro da física, a gente costuma fazer algumas aproximações, meio como se fossem algumas generalizações para facilitar os cálculos e facilitar os entendimentos. Uma dessas generalizações que a gente faz é utilizar o movimento retilíneo, porque ali eu tenho o movimento todo em linha reta, eu não vou ter as variações todas que uma curva provoca. Quando um móvel faz uma curva, ele vai estar tendo forças atuando, forças que puxam para fora, forças que puxam para dentro, um monte de coisinhas que complicam um pouco a análise desse movimento. Então, por isso que a gente começa esse estudo do movimento considerando só movimentos retilíneos, porque eles são mais fáceis da gente analisar, eles são mais padrões, vamos dizer assim, e fica mais simples esse entendimento. Então, movimento é tudo que está tendo a sua posição variando com o passar do tempo. Retilíneo, ele vai ser descrito completamente em linha reta. E o uniforme, o que quer dizer esse uniforme? Que ele vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Isso acarreta uma velocidade constante. Então, a principal característica do movimento retilíneo uniforme é que a sua velocidade ela é constante. Para representar o movimento retilíneo uniforme, a gente descreve uma linha reta. Essa linha reta eu chamo de x e que ela vai ser dada em metros, porque metros é a unidade do Sistema Internacional de Unidades, o SI. Considere como sendo x, pensando lá no plano cartesiano da matemática, eixo x, eixo y. E assim eu faço a consideração do eixo x. Se eu tenho, nessa reta, eu marco alguns pontos. Esses pontos vão ser as posições ao longo da trajetória. Então, se eu considerar estes valores, por exemplo, para a minha trajetória, e lá e atribuir alguns tempos. Aqui eu chamo de t0 igual a 0, aqui eu chamo de t igual a 2 segundos. T0, tempo inicial, t, tempo final. Qual a minha posição inicial? 10 metros. Qual a minha posição final? 30 metros. Qual vai ser a velocidade que eu vou ter aqui? Então, velocidade, da fórmula da velocidade média mesmo, é a variação da posição sobre a variação do tempo. Mas a variação da posição é o quê? Posição final menos a posição inicial. Tempo final menos o tempo inicial. Substituindo por esses valores, eu vou ter 30 menos 10 divididos por 2 menos 0. Isso aqui vai dar 20 divididos por 2, 10 metros por segundo. Essa é a velocidade desse trajeto. Mas quando eu analiso a velocidade desse pedacinho aqui, andou 10 metros em 1 segundo, andou 10 metros em 1 segundo, andou 10 metros em 1 segundo. Isso é a característica principal do MRU. Distâncias iguais em tempos iguais, sempre, tá? Então, em qualquer ponto dessa trajetória, eu vou ter sempre a minha velocidade como sendo 10 metros por segundo. Função horária do MRU. Em física, a gente trabalha bastante com funções. Lembrando lá da matemática, o que é uma função? A função, ela vai ser uma função com uma variável, tá? Por exemplo, aqui a gente vai usar a variável x. Essa minha função, ela vai ser a função da posição pelo tempo, porque ela é função horária. Então, ela vai ser uma função de duas variáveis, uma posição, outra tempo. E vai ter algumas coisinhas ali que vão ser constantes. Como que eu chego nessa minha função da posição em relação ao tempo? A partir daquela fórmula da velocidade média. A partir dessa fórmula, então, a gente chega na nossa função. Primeira coisa que eu faço, abrir esses deltas. Então, a velocidade média é x menos x0 sobre t menos t0. Uma generalização que a gente faz aqui é qual? O valor do t0. A gente considera que o t0 vai ser sempre 0. Por quê? É como se eu pensasse assim, a partir do momento que eu vou começar a analisar esse movimento, eu disparo um cronômetro. Então, como eu vou disparar o cronômetro no começo da análise do movimento, qual vai ser o tempo inicial? Ele vai ser 0. Isso facilita muito tudo que a gente vai fazer depois.
Claro, pode ter situações que o tempo inicial não vai ser 0. Quando ele não te disser o tempo inicial, ele te der só o tempo final, a gente considera sempre o tempo inicial 0, tá? E aí, o que eu vou fazer logo depois? Ah, mais uma coisa que a gente faz, mais uma generalização. Se eu tenho no MRU a característica principal, que a velocidade ela vai ser sempre constante, eu preciso me preocupar em fazer um cálculo de velocidade média? Não. Aqui eu digo que a velocidade vai ser simplesmente V, porque a velocidade ela é igual em cada um dos pontos. Eu não preciso dizer que ela é uma velocidade média, é só eu falar que ela é uma velocidade. E pronto. E agora, o que eu vou fazer aqui? Fiquei só com o T embaixo. Esse T vem pra cá multiplicando, porque ele tá dividindo. V vezes T igual X menos X0. Vou pegar agora e vou transferir essa variável para lá e vou trazer o x para frente. Por quê? Lembrando que eu coloquei antes. Eu quero chegar numa função de x, que o x seja a variável que está ali na frente. Eu quero a função da posição. A posição precisa ser a minha primeira variável. Então, vou ficar com menos x igual menos x0, porque é o que eu já tinha aqui. E esse VT eu levo para o outro lado com sinal contrário. Multiplico tudo isso aqui por menos 1 para deixar eles positivos. Então, x é igual a x0 mais VT. Essa é a função horária do MRU. Essa função horária anula o uso dessa fórmula aqui? Não. Tem situações que ele pede para calcular a velocidade, que é muito mais fácil colocar as variáveis aqui do que eu colocar lá. Mas tanto faz colocar aqui ou lá, vai dar a mesma coisa. Só que tem situações que às vezes é mais fácil colocar aqui, tem situações que às vezes é mais fácil colocar aqui. Então, pode usar tanto uma quanto a outra. Mas para que serve essa? Para me dizer onde esse móvel vai estar em determinado instante de tempo. Como aquele exemplo que eu coloquei aqui anteriormente, eu tinha velocidade de 10, eu tinha o ponto de partida como sendo 0. Eu podia, com isso, dizer assim, onde aquele móvel ia estar depois de 10 segundos de movimento. Sem precisar analisar o resto, era só substituir aqui. Por quê? Algumas dessas variáveis que estão apresentadas nessa função, elas vão ser sempre constantes. Elas não mudam nunca. Isso que eu vou mostrar agora. Bom, aqui eu tenho então a função horária da posição. Ou então eu posso chamar também equação da posição pelo tempo. O que isso quer dizer? Que eu tenho duas variáveis principais, que é posição e tempo. Essas duas variáveis, elas vão sempre ir se alternando de forma correspondente. Quanto mais aumenta o tempo, mais aumenta a posição. Mas e essas outras duas variáveis que estão aqui? Elas são sempre constantes, elas não variam. A posição inicial, quando eu começo a analisar um movimento, ela vai ser um valor. Não interessa se meu carro andou 5 segundos ou se ele andou 3 horas. A posição inicial continuou sendo aquele mesmo valor. Por isso, a gente diz que ela é constante. Da mesma maneira que a velocidade ela é característica do MRU. Ela vai ser sempre constante também. Então, essas duas variáveis, elas são constantes. Elas não variam nunca. Elas vão ser sempre a mesma. Para aquele exemplo que eu dei anteriormente, eu poderia montar a seguinte função da posição. X é igual, lá o x0 era 10 e a velocidade era 10. E eu teria a minha função da posição desta forma aqui. Mas eu posso ter outros exemplos da função da posição. Vou resolver um exemplo agora para mostrar como é que isso aqui funciona um pouquinho melhor. Sempre que quando a gente faz um cálculo, parece que as coisas ficam mais explícitas, mais reais, mais fáceis da gente entender. Então, fazendo esse exemplo que eu coloquei aí para vocês fazerem print da tela para poder acompanhar junto. Um ponto material percorre uma reta com velocidade constante, estabelecido um eixo de coordenadas sobre essa reta, como mostra a figura abaixo. Verifica-se que a posição desse ponto material no instante t igual a 0 é x0 igual a 200 metros. No instante t igual a 5 é x igual a 500. Determine, na letra A, o tipo do movimento desse ponto material. Bom, o tipo do movimento vai ser MRU, movimento retilíneo, que ele vai ser em linha reta, e uniforme, porque ele fala que a velocidade é constante. Bem no comecinho ele diz, um ponto material percorre uma reta com velocidade constante.
Por esse motivo, eu sei que o movimento é retilíneo uniforme, por ser em linha reta com velocidade constante. A letra B pede para calcular sua velocidade. Aquilo que eu tinha comentado já. Eu vou lá e posso calcular a velocidade por essa fórmula da velocidade média, que fica muito mais fácil. Como vocês já conhecem bem, não vou escrever toda a fórmula, vou otimizar meu espaço. Velocidade média, posição final, que é o 500, menos a posição inicial, que é o 200. Sobre o tempo final, que é o 5, sobre o inicial, menos o inicial, que é 0. Então, a velocidade média vai ser 500 menos 200, 300. Divididos por 5, isso aqui vai dar uma velocidade média de 60 metros por segundo, tá? A letra C pede a função da posição em relação ao tempo. Como é que é a função da posição para o MRU? X igual x0 mais VT. Quem é que são as coisas constantes dentro dessa função, dentro dessa equação? X0 e V. Quem é que eu vou substituir dentro dessa equação para montar a função para esse tipo de movimento? O x0 e o v. Então, eu vou ficar com x igual x0 é 200, mais o 60 da velocidade, que multiplica o tempo. Essa daqui é a função para esse tipo de movimento. É a função específica para esse movimento, porque eu coloquei as coisas constantes daqui. A letra C pede a posição no instante t igual a 20 segundos. A letra D, falei errado, tá? Então, quando o tempo for 20 segundos. O que eu vou fazer agora? Eu pego essa equação e no lugar do t, eu vou substituir o 20. Então, eu vou ficar com x igual a 200 mais 60, que multiplica 20. X igual 60 vezes 20, 1.200, mais 200, 1.400 metros. A letra E pediu um instante que a posição é 2.000 metros. Então, aqui na letra E, quer saber o tempo quando x for 2.000 metros. Pego essa mesma equação, no lugar do x eu coloco 2.000. Então, 2.000 igual a 200 mais 60t. Passo o 60t para cá, 200 menos 2.000. E o 2.000 levei para lá. Menos 60t igual a menos 1.800. Multiplico por menos 1. 60t igual 1.800. T igual 1.800 por 60. O t vai ser 30 segundos, tá? 180 por 6, 30 segundos. Então, assim a gente fez esse primeiro exemplo. Vamos fazer um segundo exemplo, para terminar de entender todas as variáveis do movimento retilíneo uniforme. Então, o número 2. Um móvel percorrendo uma reta com velocidade constante está a 60 metros da origem de um eixo de coordenada, fixado a uma reta no instante inicial, t0 igual a 0. Depois de 5 segundos, ele está a 10 metros da origem. Veja a figura, essa figura aqui. Determine a velocidade do móvel. Como que a gente vai fazer a velocidade? Mesma coisa que eu tinha dito anteriormente. Para a gente fazer a velocidade, eu posso usar aquela fórmula da velocidade média. Então, a velocidade média é a posição final. Qual a posição final? Aqui está o meu T0, essa aqui é a minha posição inicial. Aqui está o meu T de 5 segundos, então essa daqui é a minha posição final. Minha posição final é 10, a inicial é 60. O tempo final é 5, o inicial é 0. A velocidade vai ser menos 50 sobre 5, que vai dar uma velocidade de menos 10 metros por segundo. Pode dar velocidade negativa? Sim, pode dar. O que representa essa minha velocidade negativa? Que o meu carro está se deslocando no sentido contrário ao eixo da trajetória. Então, o eixo da trajetória está aumentando para lá e o meu móvel está vindo para cá. Pensa numa rodovia. Se eu tenho uma rodovia que tem lá seus marcos quilométricos,
essa rodovia ela começa num ponto que é o marco 0 e vai aumentando, marco 1, marco 2, marco 3 e assim vai indo. Se eu saio do marco 0 e vou em direção ao resto, eu estou indo no mesmo sentido do aumento do eixo coordenado. Agora, se eu saio lá da posição 100 e venho em direção ao marco 0, eu estou indo no sentido contrário. Isso é o que caracteriza o vetor. O vetor do movimento retilíneo uniforme, ele vai estar associado com a velocidade. Então, esse negativo, o que é a única coisa que ele me diz? Ele não está dizendo que a velocidade está diminuindo, porque a velocidade ela é constante. Esse negativo, ele só está me dizendo o sentido do movimento. Ele só vai estar aqui para me dizer isso, qual é o sentido do movimento. E analisando pela velocidade, quando ela é positiva ou negativa, a gente tem uma outra classificação do movimento. Eu posso chamar o movimento de progressivo ou de retrógrado. Quando a velocidade é maior do que 0, ela é positiva, eu digo que o movimento é progressivo. Quando a velocidade é menor do que 0, negativa, essa situação aqui, a velocidade é menor do que 0, eu digo que o movimento é retrógrado, tá? Isso é uma outra classificação. Quando a gente diz assim, classifique o movimento quanto ao seu tipo, ou classifique vetorialmente esse movimento, também poderia ser dito. Então, tem várias coisas que a gente pode usar para se referir a isso. Quando a gente estudar aceleração, depois entra mais ainda aqui, tá? Entra mais quando a aceleração é positiva, quando a aceleração é negativa. Mas, por enquanto, a gente fica só com isso. Movimento progressivo, sempre que a velocidade for positiva. Movimento retrógrado, sempre que a velocidade for negativa. Exemplo número 1, aquele que eu terminei antes. Movimento progressivo. Exemplo número 2, esse que a gente está fazendo aqui agora. Movimento retrógrado, porque a velocidade ela é negativa, tá bem? A letra B pede a função para esse movimento aqui. Mesma coisa que a gente tinha feito antes. Pego a equação básica, x igual a x0 mais vt. Vou substituir aqui só aquelas coisas que são constantes, x0 e v. Então, eu vou ficar com x igual, quem é o x0? O 60. Mais v, quem é v? Menos 10. Então, eu deixo menos 10, que multiplica t. Esta daqui é a minha função horária para este movimento. Agora, a letra C. A posição no instante t igual a 10. Então, eu vou pegar o x igual a 60 menos 10, que vai multiplicar por 10 segundos, já que o tempo que foi dado no enunciado é 10 segundos. Eu vou ficar com x igual a 60 menos 100, x igual a menos 40 metros. A posição eu posso ter negativa, eu poderia ter valores voltando para cá, não tem problema nenhum. Só que tempo não pode existir tempo negativo nunca. Quando a gente faz um cálculo para encontrar o instante de tempo, esse valor ele nunca pode dar negativo. O que representaria um tempo negativo? Que é possível de voltar no tempo. Isso não é possível. Quem dera que fosse, a gente ia corrigir muita burrada que fez por aí, né? Mas não é possível voltar no tempo, então por isso a gente nunca vai ter um tempo negativo, tá? Letra D. A letra D pede um instante que ele passa pela origem. O que seria esta origem? Sempre que fala em origem, a gente pensa na origem das coordenadas. Quando eu comecei a explicar o MRU, eu disse que a gente ia usar esse eixo, porque ele é o eixo X, pensando no plano cartesiano. De novo, pensando no plano cartesiano. Onde seria a origem de tudo no plano cartesiano? No ponto 0. Então, o ponto 0, ele também é chamado de ponto origem. Por isso que tem pessoas que falam disso aqui em x0, outros falam em xo. Porque é o x original, o x do começo, tá? E o ponto origem seria o ponto de origem do plano cartesiano, ou o ponto de origem das coordenadas. Onde que é a origem das coordenadas? No ponto 0. Então, de novo, eu pego essa função para esse movimento e no lugar do x eu substituo 0. 0 igual a 60
menos 10t. Leva a variável para frente, 10t igual a 60. t é igual a 60 por 10, t igual a 6 segundos. Vou fazer mais um exemplo de um outro tipo de exercício que às vezes também pode aparecer de MRU. O exemplo 3. Dadas as funções horárias a seguir, diga a posição inicial, a velocidade e a classificação dos movimentos, quanto a progressivo ou retrógrado. Como que eu vou fazer para dizer posição inicial e velocidade se eu não tenho tempo? Eu sei essas coisas por causa que posição inicial e velocidade são constantes. Como que eu vou fazer isso? Eu vou comparar com a equação básica. Então, eu escrevo aqui embaixo a equação básica para o MRU. E eu vou fazer esse comparativo. O número que está sozinho é o x0. Então, ele vai ser menos 4 metros. O número que está junto com o t é a velocidade. Então, a velocidade, 5 metros por segundo. Como a velocidade é positiva, o movimento será progressivo. Se a velocidade fosse negativa, retrógrado. Na letra B, escreva aqui embaixo a equação básica para o MRU e vou fazer esse comparativo. O número que está sozinho, x0 igual a 3 metros. O número que está coladinho ao t é a velocidade. Como tem esse menos aqui, eu preciso colocar o menos aqui também, porque a velocidade vai ser negativa. Na classificação dos movimentos, esse movimento vai ser retrógrado. Por quê? Porque a velocidade é negativa. Vamos fazer mais duas letrinhas, a C e a D. A letra C, x igual a 2t. E agora? Falta um termo. Como é que eu vou fazer? Não tem como? Tem. A gente vai lá e vai comparar também. Sempre faz comparativo. O número que está sozinho é o x0. Mas eu não tenho nenhum número sozinho. Isso quer dizer que o x0 vai ser 0, que não é nada. Não tem número nenhum, vai dar 0. E aí a velocidade, a mesma coisa, 2 metros por segundo. Esse movimento vai ser progressivo. Como eu sei que o movimento é progressivo? Porque a velocidade deu positiva. A D. Agora é o V que eu não tenho. É o T que está sozinho. Não tem o número lá. Então a velocidade vai ser 0? Não. Olha só pelo nosso comparativo. O 3 é o carinha que está sozinho, x0 igual a 3 metros. Mas a velocidade, ela não vai ser 0. Porque não é porque não aparece nada ali que não tem nada. Qual número multiplicado pela letra T daria T? O número 1. Porque 1 multiplicado por qualquer número vai ser aquele número. E aí aqui eu tenho esse menos. Então, a velocidade, menos 1 metros por segundo. Isso quer dizer que o meu movimento vai ser retrógrado. Então, com isso, a gente terminou essa parte básica do MRU. Por que eu digo parte básica? Porque ficou faltando análise gráfica e análise vetorial. Isso fica para um próximo vídeo. Aqui a gente pegou bem a parte principal do MRU. Entender que ele é um movimento retilíneo e um movimento uniforme, que sua velocidade ela é constante. Fica para um próximo vídeo essas outras particularidades do MRU, que seria análise gráfica e análise vetorial. Porque aqui a gente comentou que ele é uma grandeza vetorial, mas não trabalhamos com vetores propriamente dito. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, se inscreva aqui no canal, compartilhe. Quem sabe a gente consegue, até o final da quarentena, chegar uns mil inscritos aqui no canal. Acho pouco provável, mas não custa a gente sonhar com isso, né? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!